Tem um jogador do Cruzeiro aí que acabou de sair a notícia no jornal O Tempo, tá? Tá sendo avaliado pelo Bayern de Munique, que o Bayern de Munique chegou a mandar representante aqui para o Brasil para poder avaliar esse jogador. E claro, né, não podia ser outro. O nosso menino que está jogando muita bola, Caio Jorge. Então vou jogar aqui na tela aqui a notícia, tá até aberta aqui, ó. Caio Jorge do Cruzeiro desperta interesse do Bayern de Munique e outros clubes. Pelo menos mais um europeu e um asiático sinalizaram vontade de contar com o atacante. E aqui fala que um dos interessados no jogador de 23 anos é o Bayern de Munique da Alemanha. Não vou ler tudo não para a gente não ficar agarrado com isso, mas vou falando aqui, ó. O Tempo Esportes apurou que a equipe enviou recentemente um representante a Belo Horizonte em busca de informações sobre a atual situação do camisa 19. No entanto, as conversas iniciais não renderam uma proposta oficial. Então ali foi uma sondagem. E aí eles falam também, né, que pelo menos mais um clube da Europa, aqui eles não falam qual clube é, mas o De Leon já tinha trago aqui um pouco. Era o Borussia. Sobre o Borussia Dortmund, também rival do Bayern na Alemanha, e isso faz certo sentido, porque muitas vezes, quando algum time vem avaliar um jogador e tem interesse de outros clubes, muitas vezes é da mesma liga, porque a liga meio que pensa igual, né? A liga alemã, ela tem um perfil de jogador, a liga espanhola tem outro, a Premier League tem outro, então, e os patamares de clubes também mantêm ali mais ou menos a mesma coisa. Então, faz todo sentido, assim, ser dois clubes alemães e também um do Oriente Médio. E aí, Oriente Médio, a gente pode imaginar que seja da Arábia Saudita, do Catar, esses países muito ricos. E aí, o Tempo fala que a postura do Cruzeiro é clara, não quer se desfazer do Caio, mesmo saindo com lucro de uma possível negociação. Lembrando que o Cruzeiro pagou 4,5 milhões de euros no Caio Jorge, que podem chegar a 7,2 em caso de metas batidas. E aqui agora eles falam um pouquinho do Caio Jorge, a temporada dele, a matéria do Gabriel Moraes, que é competentíssimo. Ele é bom no jornalismo, não é tão bom de bola assim, tá? Mas ele é competentíssimo e assina essa matéria do... Não, brincando, ele é bom jogador, Mas aí, eu já vou... Como eles vieram aqui consultar sobre o Caio Jorge, também vou colocar aqui na tela rapidamente, antes do Leon também entrar com a opinião dele, alguns dos números do Caio Jorge na temporada. Esses números aqui, gente, eles são de antes do jogo contra o Vitória. Então é só adicionar ali mais um jogo que fica tudo ok. A gente lembra que o Cruzeiro não conseguiu vencer, jogou naquele campo muito ruim, ninguém apresentou muita coisa porque não dava, e ainda o Caio Jorge finalizou alguns lances, né? Mas então na temporada são 18 jogos, 15 como titular, lembrando que aqui é antes do Vitória, 10 gols, o artilheiro do time, 2 assistências, 12 participações em gols, é o segundo do time, 97 minutos para participar de gol, 4,7 finalizações para marcar, 22 finalizações no gol, de 47 no total, e uma nota SofaScore de 7,34, que é muito boa, e aqui um pouquinho do mapa de calor dele, vou tirar rapidamente nosso banner, para mostrar, né, um jogador que se movimenta bastante, principalmente ali pelo lado direito do ataque. E aí, De Leon, agora eu passo a palavra para você sobre me manda esse negócio aí, Mike, só para me postar aqui. Mando, claro. Isso, vou te mandar aí agora, mas agora eu passo a palavra para você trazer sua opinião, sua análise dessa consulta, né? Desse representante do Bayern que veio até o Brasil para poder saber a situação do Caio Jorge, o KJ19. Você acrescenta mais um jogo, ele é 18 jogos, 15 como titular, ou seja, 15 como titular, ele tem 12 participações em gols. É uma performance meteórica. É claro que ele teria que manter essa performance durante muitos anos para ele ser considerado aí, cara, aí é nível A de Europa, porque esses números aí é de um jogador, assim, do pico da Série A da Europa. E o que eu falo? Eu sempre gosto de explicar as minhas falas, porque às vezes as pessoas não entendem. O que é Série A da Europa? Você pega os 2 primeiros da Espanha, os 2 primeiros da Itália, os 2 primeiros da França, dá 6, né? Isso mesmo? 2, 4, 6. Sim. E você pega ali os 6 primeiros da Premier League, que seriam os 2 Manchester, o Arsenal, o Chelsea, o Liverpool e o Tottenham. O Liverpool e o Tottenham. São 12 equipes que, para mim, compõem a Série A da Europa. Tirando essa Série A da Europa, vira uma Série B da Europa, tá? Que aí, inclusive, ontem eu vendo o jogo do Flamengo. Gente,
gente tem que parar com essa palhaçada. Ah, que Europa, Europa. Gente, depois nós vamos explicar sobre isso. Nós temos que tirar uma live só para isso um dia, Mike. Explicar como o clima, a temperatura e o tipo de gramado influencia na velocidade do jogo e na performance do jogo. E às vezes aqui no Brasil a gente tem um jogo tão igual quanto, só que em campos piores e às vezes, cara, 20, 25 graus de temperatura, que ninguém consegue manter um nível de intensidade daquele jeito ali. Inclusive, os treinadores do Atlético de Madrid, que é o Simeone, e do Chelsea, que é o Enzo Maresca, reclamaram que estava muito quente lá nos Estados Unidos, falaram que não dá para jogar assim. Não dá. Aí a gente olha o jogo na Europa e fala, pá, como é que esses caras correm? Parece que é mais rápido. Realmente é mais rápido. O pulmão trabalha diferente, o corpo trabalha diferente. Aí entra, lógico, a questão também educacional, tática, tudo isso. Mas, gente, nosso futebol não é tão... Se você pegar aqui o nosso G4, G6, não é tão aquém da Série B e da Série C da Europa, tá? Não é, tá? Agora, Série A da Europa é outro nível. Barcelona, Real Madrid, Manchester, esse time tem discussão. Mas, enfim, o Caio Jorge com esses números, por que eu falei isso? O Caio Jorge com esses números, se ele mantiver, gente, um ano, não tem como segurar. Porque é número de Série A de Europa. Aí vem um Bayern Leverkusen, vem um Real Madrid, vem um Barcelona, vem esses 6 primeiros lá da Champions, vem um Paris Saint-Germain e vai levar. E a informação é, Mike, os caras estão vindo muito forte para levar o Caio Jorge e vai fazer proposta para o Cruzeiro. Aí a questão, se o número que vão chegar, aí eu não tenho informação sobre o número, se vai agradar, e se o número for muito alto, o Cruzeiro, mesmo o número sendo alto, ele vai abrir mão e vender, é outra situação. Agora a situação é, o Caio Jorge é monitorado, agradou, e os caras vão vir, gente, e vão fazer proposta por ele nos próximos dias, assim que o futebol brasileiro voltar. Rapaz, e aí, Deleon, eu vi muita gente comentando, né, sobre o fato do Cruzeiro não ter interesse de negociar o Caio Jorge e dele mesmo já ter dito algumas vezes que não pretende, que pretende continuar no Cruzeiro, que não pensa em outros clubes. Agora aqui no Cruzeiro ele já está sendo observado para a seleção brasileira. Ele é um cara que a gente sabe que se destacou jovem no Santos, fez uma boa Libertadores em 2020, aí foi muito novo ainda para a Juventus da Itália. Chegou lá, não deu certo, teve pouquíssimas oportunidades, depois se lesionou, foi emprestado para um time menor, também não teve um bom desempenho, mas quando chega um Bayern de Munique da vida, é difícil o cara dizer não, né? Como é que você enxerga essa situação aí? Você acha que cenários você acha que possibilitaria o Caio Jorge continuar no Cruzeiro, digamos assim? Seria uma proposta que não agrada? Seria um time que não seja desse primeiro escalão que você diz? O que você acha que poderia segurá-lo aqui? Cara, tudo muda quando chega a proposta de um gigante da Europa. Chegou a proposta desses 12 da Europa, cara, tudo muda, tá? Então, eu entendo a fala do Caio Jorge e a gente falando aí antes aí, mas só um pouquinho, sobre perfil de jogador que joga de centroavante na Alemanha. Eu lembrei do Elber, os antigos vão lembrar aí do Elber, cara. Até jogou aqui no Cruzeiro, né? Fez carreira aqui no Brasil, uma carreira pequena, depois foi para a Europa, jogou lá na Alemanha. Eu lembrei do Thomas Miller, que são que centroavantes alto, com poder de segurar os zagueiros, ter força física para trombar ali em algum momento ou outro, mas principalmente que consiga sair, tenha mobilidade. Lembrei do Lewandowski, lembrei do Thomas Miller, lembrei até um pouco menos de mobilidade, mas o maior artilheiro das Copas, que é o Miroslav Klose, né? Passou o Ronaldo Fenômeno, eu acho que nas últimas... tem umas 3 Copas do Mundo já que ele passou o Ronaldo Fenômeno, que é um jogador também, assim, centroavantão, tem uma certa mobilidade. E o Caio Jorge, cara, ele entrega justamente isso, né? Tem uma altura, tem uma força física, mas não é um jogador estático, é um jogador móvel, tem a explosão física, é um jogador bem interessante. O Pablisson falou, vai ser reserva do Kane, tem quase 50 gols na temporada. Eu não faria esse negócio. Cara,
Na Europa é assim, cara. Você tem você tem no Barcelona, gente, tem ótimos jogadores como reserva. No Real Madrid, gente, o Rodrigo, gente, que o mundo inteiro quer ele, é reserva no Real Madrid. É a Série A da Europa, eles têm dinheiro para fazer isso. Tem um time titular absurdo e tem reservas ali, e às vezes até terceira reserva na prateleira. Mas vamos lá. Falando sobre essa questão do Caio Jorge, eu acho que tem tudo para ele ficar até o final do ano. Às vezes, o que pode acontecer? Negocia-se agora e fala, ó, final do Brasileiro ele vai embora. Por quê? Porque o Cruzeiro perder um jogador agora não seria interessante. Para o Cruzeiro, desportivamente. E o Caio Jorge, ele tem metas individuais que casam com o interesse. Então, o Caio Jorge tem interesses em comum com o Cruzeiro. Que o quê? No mínimo, até o final do ano tem que ficar. Inclusive, ele falou ontem no podcast do Denilson, né? Ele conversando com acho que é a coach dele, ou a psicóloga. E ela falou, escreva metas suas individuais. Ele falou, cara, chegar à seleção brasileira, convocação, e ser artilheiro do brasileiro. Então é o seguinte, se ele vai embora agora, ele quebra o curso de um objetivo e de uma meta dele no ano, e que ele está caminhando muito para atingir isso. Então eu acredito que ele não vai quebrar isso. Então finalizou o ano, ele realiza esses dois objetivos, o Cruzeiro não quebra o ciclo dele do campeonato, também atinge os objetivos dele, que o mínimo que o Cruzeiro quer é a Libertadores. Se vier um título, tá tudo bem. Aí, somando a uma ótima proposta financeira, gente, e de um clube Série A da Europa, aí, no final do ano, eu acho muito normal ele ir, tá? Mas agora eu acho que não vai. E tem aquela questão também ainda dele... É uma oportunidade que, pela idade dele, ele é jovem, ainda tem 23 anos, mas a gente sabe que o cara vai fazendo 24, 25, 26, fica mais difícil, né? Então, certamente, o time que fizer a proposta nele vai usar esse argumento, ó, aqui vai ser a última possibilidade de você voltar para a Europa. Você vai jogar no Brasil o resto da vida. E aí depende muito do que ele quiser para a carreira dele, e como você falou bem, cara, uma coisa é quando um time... Fenerbahçe. Mais ou menos te chama, um Fenerbahçe, um Everton te chama, um West Ham, outro, igual o Fabrício Bruno, né? O Fabrício Bruno rejeitou ir para o West Ham, né, se eu não me engano, porque ele, naquele momento ele entendeu que era melhor para ele ficar no Flamengo, porque ele ficava no país dele, já estava adaptado, já estava indo para a seleção brasileira, né? E aí ele não, e os valores que o West Ham ofereceu não eram tão diferentes do que ele ganha aqui, porque o Brasil hoje paga muito. Exatamente. A gente até comentou recentemente, agora o Yamal renovou, tá pegando um baita salário, mas até pouco tempo ele pegava ainda o salário mais jovem. Claro, é jogador de base, mas você pega jogadores desses times, West Ham, de um Frankfurt, até de um Leverkusen, são salários assim, que times do Brasil, aqui, os principais times do Brasil pagam. Exatamente. Exatamente. É tipo 700 mil, 800, 900, e isso aqui um clube brasileiro paga, cara. E o cara prefere ficar aqui, está sendo visualizado. Eu acho que os olhos da seleção brasileira mudou muito nos últimos anos, principalmente depois da Copa que a gente saiu para a Croácia na última Copa, 2022. Eu acho que voltamos a convocar jogadores que estão se destacando no Brasil. Isso tinha parado nas últimas 2, 3 Copas. Voltou-se a levar 5, 6 jogadores que jogam no futebol brasileiro, né, de uma lista de 23, você ter quase um terço vindo do Brasil, isso é bom, isso é um bom sinal, significa que vai ter oportunidade. Basta ter bons números, e os números não mentem, né? Mas, cara, eu acho que é isso, cara. Vão vir, vão fazer uma proposta, eu acho que puxa daqui, puxa dali, enrola daqui, puxa daqui, mas se for ter vai só depois do brasileiro. Agora, se vai ficar ano que vem, cara, eu acho que já é uma incógnita muito grande, tá? Porque não tem jeito, velho. Imagina, ele bate seleção brasileira, bate artilheiro do Brasil, 23 anos, com esse perfil. E você falou também uma coisa importante, esse perfil dele aí, né, de um cara mais móvel, é o que a Europa quer hoje. Cada vez menos centroavantes grossos, centroavantes paradões. Muita gente fala até do Haaland, né? Mas o Haaland, ele é muito criticado lá na Inglaterra, mesmo fazendo 40 gols, por participar pouco do jogo.
E aí é um cara que nem é culpa dele, porque no Borussia ele era o cara da arrancada, né? Todo mundo falava, não, o cara desse tamanho parece que é editado no FIFA, desse tamanho corre pra caramba. Só que o estilo do Guardiola, que é um estilo de bola no pé, ele participa pouco do jogo. E aí a galera já critica. Então todo mundo hoje quer esse centroavante de mobilidade, de domínio de bola. E a gente vê muitas vezes que o Jorge ele sai da área ali, não é ou assim, vai para os lados do campo, volta, não é a área de atuação dele, mas ele domina a bola certo, ele faz a inversão de jogo certo, ele é bom tecnicamente também. Sim, sim. E detalhe, você vê, ó, os caras, velho, olha quem joga. É tudo perfil Alemanha, gente. É o Kane, eu falei do Elber, um pouco mais antigo aí da década de 90, final de 90, anos 2000. Falamos do Thomas Miller, né, cara, campeão da Copa aqui no Brasil, né? Falamos do Lewandowski, melhor do mundo aí, ó. Foi melhor do mundo. Pô, o próprio. Quem que você falou aqui agora aí do Manchester City? O Haaland. O Haaland, ele não é que ele não tem mobilidade. Ele é desengonçado, ele tem mobilidade, só que a mobilidade dentro da altura dele, velho. Ele é alto, velho. Mas você lembra quando ele surgiu no Borussia? Ele tem 1,92 e 92, é pesadão, né? Ele deve ter uns 90 quilos. Mas você lembra quando ele era do Borussia, que ele surgiu, que ele dava umas arrancadas, saindo do campo de defesa? Porque era um time que jogava assim, né? E é exatamente o estilo de jogo que o Cruzeiro tem, que é o que? Você abaixa as linhas, o adversário sobe a dele, né? Aí entre o zagueiro adversário e o goleiro adversário, tem ali 30, 40 metros. Então você precisa de um atacante que saiba, cara, projetar naquele espaço. Se tiver um adversário, ele tenha um mínimo, né, de relação positiva com a bola, que a gente fala muito do Lautaro, né? Equina, a bola bate é o quê? A gente fala isso, relação mínima, técnica com a bola, e o Caio Jorge tem isso, o Haaland tem isso, mas é estilo de jogo. Por exemplo, ontem eu tava vendo a galera criticando o Pedro, do Flamengo. Porque qual que é o estilo de jogo do Flamengo? Cara, o estilo de jogo do Flamengo é o que, ó? Jogo por aproximação. O volante aproxima do lateral, toques curtos, todo mundo tem boa relação com a bola. O centroavante, ou seja, não gera esse espaço, não. Eles vão andando, eles vão caminhando com a bola em blocos até chegar na frente e finalizar. É um estilo de jogo diferente. O Pedro tem que sair, ele tem que ir lá. Aí lembra muito o estilo de... Por que o Gabigol dava certo no Flamengo? Porque aí é esse estilo de jogo, que ele sai, ele movimenta, ele faz, acontece, que é um estilo de jogo diferente do Cruzeiro. E aí mata o jogador, velho, porque ele não tem característica pro tipo de jogo. E para finalizar aí, né, esse assunto do Caio Jorge, na pior das hipóteses, o Cruzeiro vai fazer um baita lucro, né? O Cruzeiro vendendo ele. Hoje eu nem me preocupo tanto com venda mais, porque o Cruzeiro tem dinheiro, né? O dono do Cruzeiro tem dinheiro. Então, assim, não precisa de vender jogador para manter o clube como foi por muito tempo aqui e como é normal no Brasil. Mas, assim, se ele sai do Cruzeiro, né, e o Cruzeiro consegue negociar bem, vai ser um lucro bem considerável, né? Lembrando que o Cruzeiro pagou 4,5 milhões de euros nele, podendo virar 7, o Cruzeiro não tem que aceitar menos de 30, né, De Leon?